Se errar é humano, por que tentamos evitar o inevitável? Nós crescemos moldados na necessidade da validação de outras pessoas. Quando ainda somos crianças e fazemos algo, olhamos diretamente para os nossos pais para saber se eles encorajam ou reprovam a ação que acabamos de tomar. Com o passar dos anos, isso se torna instintivo e passamos a ter esse tipo de comportamento até com estranhos. Tudo o que fazemos passa pelo filtro da validação externa, inclusive desenhar. Repare em uma criança pequena. Note como ela desenha rabiscado e sem se preocupar em fazer um traço preciso ou representar com perfeição a realidade. Para ela, o ato de desenhar não é sobre o resultado, mas sobre o processo. Mas, em algum momento, isso muda. Começamos a nos comparar, seja com colegas de escola, seja com artistas que admiramos. Surge o pensamento, eu não sou bom o suficiente. E com ele, o medo do erro. Mas de onde vem essa ideia de que errar é algo ruim? Pense em filósofos como Nietzsche, que nos ensina a aceitar o caos dentro de nós para criar algo genuíno. Ou então John Dewey, que argumenta que o erro é a parte essencial do aprendizado. O erro não é o fim do caminho, e sim um degrau. Ele nos aproxima do que queremos ser e nos dá a chance de explorar novos caminhos. No entanto, na nossa busca por validação, o erro ganha uma conotação negativa. Não queremos parecer inexperientes ou incapazes. Paramos de desenhar porque tememos o julgamento dos outros, e mais ainda, o nosso próprio julgamento. Mas o que é desenhar mal, afinal? Não seria apenas uma percepção distorcida que criamos com base em padrões externos? Se voltarmos a olhar para aquela criança que desenha sem medo, podemos aprender algo poderoso. O erro não é um inimigo, ele é um aliado. Ele nos mostra onde podemos melhorar, mas mais do que isso, ele nos permite criar algo novo, algo que nunca existiria se só buscássemos a perfeição. Então, e se tentássemos nos libertar desse filtro? E se, ao invés de evitar o erro, o abraçássemos, ao desenhar, ao criar e ao viver? Lembre-se que é nos rabiscos e nas linhas tortas que muitas das vezes encontramos a arte mais honesta e verdadeira. 2 exercícios poderosos para te libertar dessa algema de almejar o perfeito é a prática do desenho gestual e a prática do desenho contínuo. No desenho contínuo, você desenha sem nunca tirar o lápis do papel. Parece simples, mas é desafiador. Essa técnica nos força a abandonar a ideia de controle total, porque as linhas acabam se conectando de formas inesperadas. Não há como apagar e não há como consertar. E isso é libertador. Esse método não é sobre perfeição, é sobre presença. Ao seguir esse fluxo contínuo, você se desconecta da autocensura e se conecta com o momento presente. É quase uma meditação, onde o ato de desenhar se torna mais importante do que o desenho em si. Já o desenho gestual é sobre capturar a essência de algo em poucos segundos ou minutos. Ao invés de focar nos detalhes, você foca no movimento, na energia e na forma geral. Imagine desenhar alguém andando ou uma folha caindo de uma árvore. Você não tenta reproduzir cada detalhe, mas sim transmitir a sensação de movimento e vida. Essa técnica nos ensina que o desenho não precisa ser preciso para ser significativo. É um convite para soltar a mão, deixar de lado a preocupação com proporções e detalhes minuciosos e simplesmente sentir a conexão entre você e o que está desenhando. Nas palavras de Leonard Cohen, autor do livro Wabi Sabi for Artists, Designers, Poets and Philosophers, Wabi Sabi nutre tudo que é autêntico, reconhecendo 3 verdades simples: nada dura, nada é completo, nada é perfeito. A prática do Wabi Sabi. Que tal incorporar o Wabi Sabi na sua vida criativa e pessoal? Experimente fazer um desenho contínuo e deixe as imperfeições à vista. Observe os detalhes ao seu redor. Uma folha seca, um objeto antigo ou uma superfície desgastada. Aceite suas próprias imperfeições e veja como elas fazem parte da sua beleza única. O Wabi Sabi não é sobre criar algo idealizado, mas sobre encontrar significado e beleza no que já é. Afinal, como a própria filosofia nos ensina,
é na imperfeição que reside a verdadeira essência da beleza. O Wabi-Sabi nos ensina a valorizar o que é imperfeito e único. Por exemplo, um vaso de cerâmica com rachaduras ou irregularidades não é visto como defeituoso, mas como uma peça que carrega história e autenticidade. Existe inclusive uma arte japonesa na qual eles colam ouro nas rachaduras dos vasos. Essa arte é chamada de kintsugi. O papel dessa arte é justamente representar essa filosofia na prática, acrescentar valor no que seria considerado um erro. É um contraste direto com essa busca pela perfeição típica de muitas culturas modernas, onde o erro é algo a ser corrigido. Para o Wabi-Sabi, essas, entre aspas, falhas são o que tornam algo belo. Tudo na vida é impermanente. O Wabi-Sabi celebra a passagem do tempo e a forma como ele deixa marca nas coisas, como o desgaste de uma madeira antiga ou o desbotamento de uma pintura. Essa ideia ecoa ao conceito budista de impermanência, Anicca, que reconhece que tudo está em constante mudança. Aprender a aceitar essa realidade nos ajuda a encontrar beleza no momento presente. Em um mundo cheio de excessos e distrações, essa filosofia nos convida a simplificar e nos conectar com o que realmente importa. O Wabi-Sabi vai além da estética, é um lembrete poderoso para a vida. Ele nos ensina a aceitar nossas próprias falhas e imperfeições, reconhecendo que são elas que nos tornam únicos. Assim como na arte, nossa jornada é rica porque somos incompletos e em constante transformação. Se pararmos para refletir, a relação entre filosofia e arte é um convite para questionarmos nossas próprias crenças. Quando Kant fala sobre o sublime, ele não está apenas se referindo a uma montanha imponente ou um oceano sem fim, mas a sensação de algo maior do que nós mesmos. Desenhar, pintar ou criar é uma maneira de nos conectarmos com essa ideia. Quando soltamos a mão e permitimos que o erro aconteça, estamos nos abrindo ao sublime, ao inesperado, ao que está além do controle. E não é só Kant. Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, dizia que a angústia é a vertigem da liberdade. Em outras palavras, o medo de errar é um reflexo do poder que temos de criar algo novo. Quando você encara o papel em branco, sente essa vertigem, mas também a liberdade infinita de transformar a página em algo único. O taoísmo, particularmente em textos como Tao Te Ching, de Lao Tse, ensina que a resistência ao fluxo natural das coisas gera sofrimento. O erro, nesse contexto, é visto como parte do caminho. Em vez de lutar contra ele, somos convidados a abraçá-lo como uma manifestação de harmonia do universo. O conceito de Wu Wei, não ação ou ação sem esforço, sugere que o erro é uma oportunidade de aprender a fluir com a vida, aceitando a imperfeição como parte da jornada. O Tao é descrito como o caminho que tudo governa, uma força que permeia e conecta todas as coisas. Nesse sentido, não há erro no universo, tudo é como deve ser. A resistência a esse fluxo natural é o que causa sofrimento e nos desconecta do Tao. Aqui, Lao Tse sugere que, assim como a água flui sem resistência, devemos aceitar os altos e baixos, incluindo os chamados erros. Essa dualidade implica que o erro só existe em relação ao conceito do acerto. No Tao, não há distinção entre certo e errado. Ambos são interdependentes e necessários para o equilíbrio do todo. O erro, portanto, é tão essencial quanto o acerto para a harmonia do universo. William James, um dos fundadores do pragmatismo, via o erro como um componente essencial do processo de descoberta, aprendizado e formação do conhecimento. Sua visão do erro era profundamente prática, conectada à ideia de que a verdade não é algo fixo e absoluto, mas algo que emerge e evolui através da experiência e da experimentação. Para James, o erro não era algo a ser temido ou evitado a qualquer custo. Ele acreditava que errar era uma parte inevitável do processo de tentar entender o mundo. Em vez de ver o erro como um fracasso, James o tratava como uma ferramenta valiosa. Erros nos mostram o que não funciona e nos levam a corrigir nossos caminhos, aproximando-nos de soluções mais úteis e verdadeiras. Para James, evitar o erro significava evitar o risco, e evitar o risco significava estagnar. Ele acreditava que a coragem de correr riscos e encarar o erro de frente era essencial para uma vida plena e significativa. Mas o que é o perfeito? A palavra perfeito tem sua origem no latim.
mais especificamente na palavra perfectus, que é o particípio do verbo parficere. O verbo parficere significa acabar, completar, terminar, realizar completamente. A palavra perfeito vem, portanto, da ideia de algo que foi completamente feito, que atingiu um estado de plenitude, completude ou totalidade. A escultura Self-Made Man é uma obra de arte famosa do escultor e artista contemporâneo Carol Fuhrman, criada em 2002. A escultura retrata um homem com um corpo de forma atlética e bem definida, saindo de um bloco de pedra com as mãos e a cabeça, enquanto seu corpo ainda permanece parcialmente coberto pela pedra, simbolizando o processo de escultura de si mesmo. Ela mostra que a perfeição não é um estado pronto e acabado, mas um processo contínuo. A ideia do homem ainda parcialmente preso à pedra sugere que ninguém está realmente pronto ou perfeito em si mesmo. Estamos todos em constante construção, e essa construção não é linear. O self-made, feito por si mesmo, é um reconhecimento da jornada, dos erros e das tentativas, um convite a abraçar a imperfeição como parte do caminho para o crescimento. O fato de o homem estar parcialmente esculpido e parcialmente coberto pela pedra pode simbolizar a dualidade do ser humano, a luta entre aquilo que já somos e aquilo que estamos tentando nos tornar. Ele está em constante evolução, tentando emergir da pedra, mas ainda está sendo formado pelas experiências e pelas influências ao seu redor. A pedra, nesse contexto, pode ser vista como um símbolo das limitações ou dificuldades, mas também da capacidade de transformação. Veja a sua evolução artística e pessoal como uma escultura em constante transformação, onde cada erro e acerto é um passo para se tornar uma versão mais autêntica e refinada de si mesmo.